Churrasquinho é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Muito bem-vindo, bom dia, Valmir. Bom dia, Narciso, bom dia a todos, queridos ouvintes da Fã FM, satisfação poder estar aqui mais uma vez, né, falando com seus milhares de ouvintes, né, da Fã FM, né, Antério? Então, um abraço a todos itabaianense, a todos sergipanos. Você também está, a rádio Nova Princesa FM também está aproveitando né? para retransmitir, viu? Agradecer aqui desde já. Gata Amarrada disse que também o canal dele no YouTube também está retransmitindo. A gente agradece. Um abraço aí a Gata Amarrada, um profissional de comunicação também excelente. E um abraço a todos que nos ouvem. O Bertolino estava ouvindo aqui agora. Um abraço, Bertolino. Um abraço a todos, né? Todos saracajuanos, todos sergipanos e sergipanas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, paciência, sabedoria, né? Tranquilidade, paz. Né, que não entremos, né, talvez, no entendimento, né, de alguns, entendimentos, às vezes, por ideologia, ou no entendimento, às vezes, por maldade, né, por você defender, né, o indefensável, mas que Deus nos dê muita sabedoria, tá bom? Meu caro Valmir, no sábado, no domingo, conversei com você durante alguns momentos, inclusive por troca de mensagens de WhatsApp, querendo confirmar com você uma informação que foi publicada de que você estaria se afastando no dia de ontem. Você me garantiu com todas as palavras, inclusive chamou a informação de mentirosa. Ontem você anunciou o afastamento. Por que essa dubiedade, digamos assim, de informações? Olha, na verdade, quando começou a especular isso, e eu tinha já isso em mente, né, isso surgiu diante de um comportamento, né, extremamente estranho e lamentável, né, eu julgo de lamentável, né, que foi quando eu fui a Brasília semana passada, e aí o presidente do partido, Valdemar, me convidou para ir lá na sede nacional do PL, e eu fui como Ícaro é do PL, como o Thales é do PL, como a prefeita de Aparecida é do PL, como o prefeito de Carmópolis é do PL, o prefeito de Pinhão é do PL, né? Nós, o doutor Charles, né? E aí eu me senti na amizade pessoal que eu tenho com Valdemar e fui lá. E Valdemar me chamava, né, para poder fazer uma análise da situação de Sergipe, de cada estado eles estão fazendo o levantamento. É momento de você fazer uma preparação interna, né, dos agrupamentos que irão apoiar cada, né, campanha a nível nacional. E aí o Valdemar me chamou, perguntou se haveria possibilidade de uma composição de todo mundo junto, né, do Rodrigo e de todo mundo junto. Eu disse que sim, que tranquilo, até mesmo porque nós tínhamos declarado, né, que íamos caminhar com uma vaga de senador para Rodrigo Valadares. Resultado, o Rodrigo sabe disso, tanto é que ele teve muita fala com o Ícaro e fala com o prefeito de Areia Branca, que é Thales. E aí acabou ele falando isso tudo e tal. Eu disse, olha, Valmir, eu vou ter uma fala com Flávio Bolsonaro e depois a gente volta a nos falar, né? E ele disse a possibilidade de todo mundo, prefeito de Aracaju, todo mundo caminhar, todo mundo, inclusive a prefeita de Aracaju, acredito que deva caminhar com o Rodrigo, né? Tá tendo precisando uma fala interna de todo mundo juntar e todo mundo coisar, também porque lá atrás nós tínhamos tido uma fala também com Lúcio Flávio, com Amorim, com o Eduardo, com todo mundo, né? E depois eu conto essa parte, o que aconteceu, isso aí. Aí pronto. Isso foi na terça. Na quarta-feira, né, o Valdemar disse, olha, o deputado federal Ícaro, que é do PL, ele foi convidado, Valmir, a vir para uma fala com Flávio Bolsonaro aqui no auditório do PL, onde estarão presentes Flávio Bolsonaro, eu estarei, né, os governadores, os pretensos candidatos a governador, os deputados federais, deputados estaduais, que foram convidados para vir para essa fala, né, para ter uma orientação do advogado do PL, para saber como nós vamos nos comportar. Tá bom. Aí Ícaro disse, pai, vamos lá para a reunião, isso era na quarta, que agora 3 horas, nós saímos e fomos para lá.
Chegamos lá no auditório do PL, só tinha umas 10 pessoas. Depois foi enchendo, e nisso começou a reunião. O Valdemar iniciou a fala, Flávio Bolsonaro falou, todo mundo falou. Depois o Valdemar pegou o microfone novamente, e aí, nesse microfone, o Valdemar começou a citar. Nós temos candidato no Rio Grande do Norte, fulano de tal, todo mundo batia palma. Nós temos candidato no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí foi dizendo os estados. E aí, Valdemar virou, ele me viu em cima, eu sentado no auditório com as 500 pessoas, e disse, em Sergipe, nós temos candidato a governador, tá aqui o meu amigo Valmir de Francisquinho. E nisso o Rodrigo estava lá embaixo, tá certo? E aí ele tinha falado com o Igor, aquilo tudo, eu tinha falado com o Rodrigo um dia anterior, tudo normal, sem nada. Depois, do nada, na quarta-feira à noite mesmo, eu estou em Brasília ainda, e aí me liga um companheiro seu de imprensa, Lucas Serra, da TV, Itabaiana TV, lá em Itabaiana. E aí disse, Valmir, Rodrigo Valadares fez uma fala aqui, e lhe esculhambou, lhe detonou. Ele disse que você é traíra, que você não sei o que. O Rodrigo estava falando comigo desse estado, tudo bem. O que foi que houve? Né? Resultado, foi por conta do anúncio, né, de Valdemar com o nome de Valmir. Eu só entendo que foi isso. Inclusive, ele foi perguntado, né, a um jornalista também, colega seu, semana passada, quando ele estava dando uma entrevista, parece que foi segunda-feira, né, lá na Sim FM, e aí perguntaram, ele pegou e confirmou. Não, o Valdemar lançou a candidatura de Valmir mesmo lá, mas eu não tinha falado com o Valdemar, só tinha falado com o Flávio Bolsonaro. Veja, então, e aí do nada, ontem eu tive uma fala com a prefeita Emília, ontem à noite, e aí a prefeita Emília me perguntou... O anúncio de Ricardo indo para o PL foi antes dessa reunião do PL, não? Não, foi pós a isso. Foi pós a isso. E aí a Emília me disse que a vereadora Moana teria procurado ela na quarta-feira à noite e que disse que exigiu, né, não sei nem se eu tenho autorização, como ela me falou, eu não acredito que tenha tanto segredo. Exigiu que a prefeita pudesse dizer a ela, né, que tinha que declarar naquele momento o apoio, isso já por volta de umas 17h30 mais ou menos, na quarta-feira, que tinha que declarar apoio a Rodrigo. Ela disse, olha, nós vamos sentar, conversar, e vai dar tudo certo, vamos conversar. E aí teve essa pressão. Quer dizer, estranhamente, né, eu não tenho nada contra Rodrigo, já disse, nem tenho nada contra ninguém, nem contra Ricardo, tá certo? Mas, né, Ricardo estava conversando comigo também na terça, né, e na quarta-feira eu liguei para ele, né, e na quarta e na quinta, que sentaria e que ele disse que seria candidato a deputado federal ou estadual. E depois, de repente, surgiu essa situação. O que eu entendo disso tudo? Entendo que se tivesse vontade, tanto o Rodrigo quanto o próprio Ricardo, que lá atrás já tinha dito a ele, Ricardo, você não tem que estar discutindo com a prefeita Emília, você, rapaz, se quiser, você tem condições de caminhar até para ser candidato a governador. Também, tanto deputado federal como governador, pode perguntar ao próprio Ricardo. Não tenho nada contra o Ricardo. Né? Eu respeito o Ricardo, tenho uma amizade pessoal. E esses entendimentos, eles tendo nos bastidores e tendo outra fala comigo. Mas o que eu queria entender é o seguinte, veja, o que é que toda essa, digamos assim, essa trajetória tem a ver com o fato de manhã, segundo o colega George, você confirmou para ele que se afastaria. Depois você me disse que não confirmou, que a informação era mentirosa. E ontem você anunciou o afastamento. Tudo isso tem a ver com isso. Aí eu antecipei, eu não tinha... Na verdade, eu disse a você e disse ao George que não ia mesmo me afastar. Isso é verdade. Porque eu estava fazendo uma outra leitura. Porque política, às vezes, você pensa aqui e você pode mudar de rota. Isso é possível. Isso é possível, tá certo? E aí, foi que eu vi, pronto. Eu só tenho 30 dias. Nesses 30 dias, Valmir, e aí vem alguns né, que estão à disposição de agrupamentos políticos e faz, não, Valmir está fazendo uma fala para tentar jogar para a opinião pública. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo o que eu preciso e fui na campanha passada. Eu não sei se você lembra, Valmir, você é candidato a governador? Eu disse, ó, eu vou ser candidato a governador se o povo de Sergipe disser que quer. Eu vou percorrer Sergipe,
Se as pesquisas indicarem que Valmir, né, deva ser candidato a governador, os números vão mostrar. E aí mostrou e eu fui. E as pessoas diziam, quando eu lancei a candidatura, você lembra muito bem lá no Cotiguiba. Então, no domingo você tinha a decisão de que não se afastaria. Que não me afastaria. Tá Amanheceu ontem com a decisão tomada. Amanheci ontem com a decisão tomada. Eu disse, vou me afastar. Fui para o gabinete, chamei o vice-prefeito e entreguei a prefeitura a ele 30 dias para percorrer o estado de Sergipe. E aí nós vamos fazer na entrevista, eu assisti toda a sua entrevista ontem com o colega Fábio Henrique, mando aqui um abraço para ele. Tem um momento que você disse que o afastamento seria hoje, na terça-feira, mas oficialmente foi ontem. Oficialmente não, oficialmente foi hoje. Oficialmente é hoje. Ontem eu comuniquei. Eu fiquei na dúvida porque na entrevista você falava de hoje, mas meia hora depois que você falou já estava na sua rede social o vídeo do afastamento. Eu digo, é hoje ou é amanhã? Que eu tinha dado com data de hoje, entendeu? Eu entreguei o afastamento com data de hoje, do dia 3. Eu pensei que tinha sido o Júnior Carvalho que tinha errado na Não, Júnior Carvalho é bom. Júnior é excelente profissional também. E gosta de você, né? Gente boa. Tá aqui Bruninho, eu quero aproveitar e mandar Bruninho gosta mais de mim do que Júnior. Gosta mesmo. Bruninho é gente mandar boa. Um abraço ali pro meu amigo Coronel Mano, que tá ali, que também é um bolsonarista que lutou, e o que ele fez mudar de opinião do domingo para segunda? Foi candidato a deputado federal, obteve quase 7 mil votos, foi 8 mil votos, né? Foi muito bem votado. Né? E, mano, se quiser ser candidato novamente, né, está inteiramente à disposição. O que lhe fez mudar de posição do domingo para segunda? Já que no domingo você me negou, na segunda-feira você anunciou. Olha, o que fez mudar não faria diferença. A gente vai pensando, qual é a diferença que faz se anunciar na terça ou anunciar na segunda? Eu digo, então vamos deixar pronto, já que eu estou indo para a TV Sergipe, a TV Atalaia, eu vou lá dar entrevista e já anuncio lá que vou me afastar na terça-feira, que é hoje. Tá certo? Então tá tudo dentro do script mesmo. Depois do seu anúncio, tinha queria entender um pouco isso. Tinha uma reunião, inclusive eu conversei com duas fontes, entre elas o próprio Edivan, que é muito seu parceiro, e me confirmou que ontem haveria uma reunião do Republicanos. Depois do seu anúncio, a reunião não aconteceu. O que é que houve? Não, era uma reunião só com Edivan e Emília. Tá certo? A reunião houve. Nós nos falamos ontem à noite. Nós tivemos mais ou menos 3 horas de conversa. Vocês participaram, então? Eu saí, eu participei, eu, Emília e Edivan. Essa reunião aconteceu? Aconteceu. Tá certo? Porque ontem Edivan Amorim ficou meio assim, aconteceu, não aconteceu? Tá todo mundo segurando informação, né? Tem coisas que a gente tem que segurar as informações, porque você é muito inteligente. Aí como você é muito inteligente, a gente tem que ter muita cautela. Né, Antero? Tem que ter muita cautela, que você é muito sabido, muito inteligente. Sei. Você sabe de tudo quase, né? Quase tudo, muito habilidoso. Nessa reunião, do que é que vocês trataram? Emília e Edivan concordaram com sua estratégia de anunciar o afastamento? Olha, concordaram com a estratégia. Eu coloquei toda a minha situação, toda a minha trajetória, esses 30 dias, né? Disse a eles o que pode acontecer e o que não pode acontecer, tá certo? Não tem nada de blefe, nada de mentira e nada de enganação. Todo mundo sabe que eu fui para uma candidatura, tá certo? Que os caras me prenderam lá atrás, eu sofri esse tempo todo, coloquei o meu nome, lutei até o último instante, dei até a minha última gota de sangue, e você viu que depois, uma semana depois, Deus honrou e eu fui absolvido no TSE, né? E me tornei elegível, né? E teve um blog aí que botou que eu fui para uma candidatura, né? Ou que eu fui para uma candidatura agora a prefeito inelegível. Eu não estava inelegível, eu estava elegível, regular, né? Inclusive os processos do Matadouro eu fui absolvido em primeira instância. Depois foi que subiu para cá e aí houve a reforma, tá certo? E aí foi que veio a inelegibilidade, né? Uma possível inelegibilidade que está aí rodando ainda. Mas se você puxar no site do TRE, eu não tenho inelegibilidade nenhuma. Então o processo ele está tramitando por conta desse entendimento do Tribunal de Justiça, e que eu respeito. Isso aí deixa que o advogado ele cuide dessa situação. Tá bom? Estamos entrevistando agora prefeito afastado da Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Em Sergipe ou em todo o Brasil, precisou de caminhão Munkel ou guindaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil? Ligue 3041-5931,
3041-5931 e chame Apolo. Acesse as redes sociais e conheça os nossos equipamentos em @Apolo com 2Ls _Aracaju, @Apolo com 2Ls _Aracaju. Para o auto precisou, chama Apolo Munks e Guindastes. Na hora de vender ou alugar um imóvel, contar com a Valor Imobiliária faz toda a diferença. A equipe garante segurança jurídica em cada etapa, do contrato à documentação, além de dar visibilidade com canais estratégicos de divulgação. Os corretores avaliam o preço de forma justa, aceleram o processo e aumentam as suas chances de um bom negócio. Com a Valor, o proprietário economiza tempo e evita riscos, recebendo suporte completo até a assinatura. Valor Imobiliária, tranquilidade e profissionalismo em cada negociação. Ligue 3226-4222, 3226-4222. Vamos uma pergunta que ficou na cabeça de algumas pessoas. Por que o afastamento e não a renúncia já do cargo para disputar a eleição? Olha, se eu tenho esses 30 dias, né? Se eu estou afastado, então não tem necessidade de você ter essa pressa toda de você renunciar. Se tiver qualquer situação de entendimento da população, né, por conta da própria lançamento da pré-candidatura também de Ricardo, e hoje tem a candidatura do governador, e tem essa fala de Valmir como uma pré-candidatura, vamos dizer assim, né, uma fala que ninguém ainda não está em tempo. Né, tempo eleitoral é lá na frente. A gente fala agora em andar, em caminhar, em ver o que é que o povo de Sergipe pensa, o que é que o povo quer. E se lá na frente o povo disser que não quer Valmir, e aí eu vou, tenho esses 30 dias, renuncio, tá previsto para mim renunciar dia 3, certo? Dia 3 de abril. Tá certo? Eu tenho até o dia 4. É possível você também esperar até o dia 4? Quantas coisas podem acontecer durante esses 30 dias? O que é... Várias situações. O que é claramente o povo dizer que quer Valmir? É uma pesquisa, dar um resultado estonteante? É você sentir nas ruas? O que é que seria esse dado? Porque, efetivamente, o povo só vai dizer se quer ou se não quer lá em outubro. Não, o povo na diz hora agora. De ir para a urna. Como é que você vai ter essa certeza? Olha, Valmir, que tem sensibilidade política e que é um político já maduro, experiente, eu andando nas feiras, andando no supermercado, andando nas ruas, ouvindo as pessoas, Valmir já tem, né, um diagnóstico, tá certo? Eu já faço essa leitura, essa consulta, né, e já vou identificar, né, o que as pessoas estão pensando para o pleito de outubro desse ano. E aí a gente vai fazer a leitura e aí vamos tomar a decisão final. Uma outra pergunta que me fizeram ontem e me pediram para lhe fazer aqui. Essa história de rodar o estado por 30 dias não pode caracterizar campanha antecipada? Não, eu posso visitar qualquer pessoa, tá certo? Eu não estou dizendo que sou candidato, né? Nem vou pregar candidatura, nem vou dar discurso. Então eu vou andar, visitar os municípios, visitar Sergipe, vou ouvir as pessoas e deixa eu ver o que é que as pessoas vão estar pensando, falando no ano eleitoral. Só isso, mas não tem nada mais do que está falando, nada mais do que isso. Valmir, você já falou no programa aqui, nós já abordamos esse assunto, você mudou de opinião do domingo para segunda, resolveu anunciar o seu afastamento, assume o Zequinha. Você já tem decisão de quando, se este anúncio no dia 3 será um ato, você vai fazer algum evento, o que é que você está pensando? Será um ato, será um evento, será uma comunicação, né, a população de Itabaiana toda e aqueles amigos que caminharam, que caminham, né, conosco, né, que acredita no trabalho, na decência, né, na gestão de Itabaiana. E qual é a agenda que você vai cumprir durante esse tempo? Olha, a agenda é visitar os municípios. Vamos visitar os municípios de Sergipe. Visitar Aracaju, visitar Socorro, visitar São Cristóvão, visitar Barra dos Coqueiros, visitar Glória, visitar Canindé, né, visitar Estância, visitar, né, Carmópolis, Neópolis. Vamos embora, vamos para todo lugar. Para Itabaianinha, para todo lugar. Que onde tiver, nós vamos. Para Lagarto. Você tem uma decisão jurídica hoje que ele libera para estar elegível, que ela é chamada decisão frágil, porque ela é uma liminar. Apesar de que, como eu já disse aqui ontem, e não tenho receio nenhum de colocar isso,
o ministro que lhe deu a decisão é um ministro que tem uma força muito grande dentro do STJ. O que é que sua assessoria jurídica tem lhe dito da possibilidade? Há um grande risco de você renunciar. Ontem, eu acompanhando a entrevista, vi a hora que Fábio Henrique lhe perguntou isso. Você, mesmo com essa decisão que é frágil, vai ter coragem de renunciar aí para um pleito, sabendo que ela pode cair a qualquer momento? Coragem tranquila. Também porque, né, eu não nasci prefeito, eu não nasci governador, não faço política, né, para você ter interesse pessoal. Eu faço política com vontade de trabalhar. Por isso que Valmir foi prefeito de Itabaiana e que Valmir se tornou, né, uma escola de gestão. Né, um novo modelo de gestão em Itabaiana foi criado para o estado de Sergipe e para vários municípios, inclusive de Alagoas, né, de outros estados da Bahia, ou de municípios da Bahia, que muitos prefeitos vieram visitar Itabaiana e copiar o modelo de gestão que Valmir trouxe para Itabaiana. Itabaiana hoje é um município que cresceu 30 mil habitantes em apenas 12 anos. Isso significa dizer, Narciso e ouvintes da FAFM, de que nós temos 75 municípios no estado de Sergipe. De 62 de 75, não tem 30 mil habitantes, município com mais de 100 anos, 150 anos. Nós crescemos em 12 anos, porque Itabaiana é uma terra de oportunidade, uma terra de gerar emprego, né, de negócio, né, de você montar sua empresa e certeza de que você vai estar bem. Uma terra de qualidade de vida, a cidade que mais cresceu no Nordeste brasileiro. Então isso foi graças ao trabalho e empenho de Valmir e de todo o seu agrupamento. Itabaiana hoje vive um momento de 58 obras andando simultaneamente. Veja, nós temos uma rodovia municipal que sai dali da entrada de Itabaiana, que é do Mercadão do Saudoso Arrojado, quem é de Itabaiana sabe, percorre até o povoado da Agrovila. São 17 quilômetros, isso com recursos próprios de uma rodovia municipal. Veja, então, e temos Matapuã, Cabeça do Russo, Ribeira, Cajaíba, que nós vamos fazer agora, já começou tantas e tantas obras que estão andando em Itabaiana. Isso para melhorar a vida das pessoas. É esse o objetivo que eu tenho com política. Se for para Valmir ser governador de Sergipe, né, e não ser, né, reconhecido pela população de Sergipe como um governador que mais trabalhou por Sergipe, como fez João Alves, está aí João Alves aí imortalizado. Está o ex-governador Augusto Franco imortalizado. É os dois governadores que se lembram em Sergipe, por conta do volume de obras e obras importantes que mudou verdadeiramente a vida das pessoas. Então eu fui prefeito para mudar a vida das pessoas, então, para mudar a vida do servidor público. Servidor público que vivia recebendo salário extremamente atrasado, passando necessidade, passando fome. Era gari, era professor, era merendeira, era todo mundo. E hoje você tem, né, um calendário para se receber o seu salário e você fazer um planejamento na sua vida. Mesmo com essa decisão que é frágil, que ela pode cair a qualquer momento, você tenderá a renunciar do cargo para ir para a disputa? Veja também porque se for frágil... Ou você está esperando que de repente nesses 30 dias alguma decisão mais firme aconteça? Eu penso também nisso. Não tenho nada a esconder não. Penso uma decisão mais firme, uma decisão... Eu entendo que é firme. Nós ganhamos os processos lá na primeira instância. Veio para cá, tá certo, houve esse entendimento, tá certo, nós levamos para Brasília e você vê que o ministro deu, é um ministro que ninguém tem acesso. Só uma informação de utilidade pública, Valmir, me permita lhe interromper, recebendo aqui do Fernando a informação de que no centro de Aracaju está sem energia e do Rubens Carneiro a informação de que os semáforos estão sem funcionar desde a rua Arauá até os mercados centrais. Então deve ser em virtude da falta de energia. Vê aí, produção, por favor, um contato com a Energisa e com a SMPT para podermos daqui a pouquinho passar uma informação de utilidade pública aqui para os nossos ouvintes. Então, você... Veja a minha lógica. Aí eu renuncio dia 3. O prefeito, o vice-prefeito é meu amigo pessoal, é meu primo carnal, meu amigo, que toda a vida me ajudou, né? Fazer como ele diz, eu quero ver se existe macumba, né? Ele sempre fala isso, tá certo? Isso independente de qualquer situação, se fizer, eu brigar com o Valmir. Nós não vamos brigar. Por quê? Porque ele tem consciência de que Valmir quer o bem para Itabaiana. Ele também quer o bem de Itabaiana. Então, se nós trabalharmos por Itabaiana, como a Daílton trabalhou, né, como o deputado federal Ica está aí. Ontem eu assisti às sessões do Congresso Nacional,
Até meia-noite o deputado federal Ícaro estava presidindo as sessões do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, como o Arthur Lira, confiava muito em Ícaro, e o Hugo Mota também confia em Ícaro. Tanto que ele ligou e disse: pai, eu estou aqui presidindo porque o presidente Hugo viajou, né, ele está fora do Brasil, e ele pediu para mim vir presidir. Hoje ele vai presidir novamente. O presidente ligou pedindo para ele continuar, né, presidindo, relatando projetos de interesse da sociedade sergipana. Então é dessa forma que a gente faz política, pensando no trabalho. Se for para ser governador e eu deixar, né, uma igual, primeiro eu não tinha privatizado, né, a 10 que eu disse, isso me comprometi com o Silvio Sá lá atrás, né, com ele, com todos. Tá certo? Se Valmir fosse governador, os professores já estavam com o piso nacional do magistério. Se Valmir fosse governador, os 14% que é descontado dos aposentados, eu já teria devolvido e teria tirado. Tá certo? O piso que eu tinha prometido, né, na Polícia Militar do Estado de Sergipe, as forças de segurança de Sergipe, tenho certeza que estariam felizes e tranquilos com o Valmir, porque eu teria dado em março já os 30% que eles reivindicaram e que nós temos hoje uma Secretaria de Segurança que merece respeito e que merece valorização. Tem recurso para isso tudo? Segurança para tudo, tem recurso para tudo. Nós temos recurso para tudo. Como é que você vendeu um Adeso por 4 bilhões e meio e você não tem dinheiro? Como é que você vendeu um Adeso por 4,5 bi e você toma mais 4 bi emprestado? Por que o Estado está se endividando tanto? Né? Desde o governo Deda para cá, que vem tomando-se empréstimos. Empréstimos. Quantos bi deve o Estado do Sergipe? 15 bilhões. Quem vai pagar essa conta? Quando a rádio toma um dinheiro emprestado, ela tem que sanar essa dívida um dia. Quando você toma um dinheiro emprestado, né? Você vai lá no banco e você contrai lá um empréstimo, um dia você vai ter que pagar a primeira parcela. Mesmo que você tenha uma carência de 1 ano, 2 anos, mas vai chegar e você tem que pagar. Então há um endividamento da máquina pública e eu não concordo com o endividamento de máquina pública. Máquina pública tem os recursos suficientes para você conduzir a máquina pública, dar os aumentos satisfatórios ao servidor. Como é que o professor lá em Itabaiana ganhava 2 mil conto? Não ganhava o piso. E quando eu cheguei, eu paguei. E hoje ganha 18 mil, 15 mil, 16 mil um professor de Itabaiana. Um professor que tem 23 anos na rede estadual e ele tem 23 anos na rede municipal, em Itabaiana ele ganha 15 mil reais. Aqui no estado ele ganha 5 mil. Então ganha 3 vezes mais em Itabaiana. Pergunte se é verdade e eu pego os contra-cheques e comprovo isso. Há uma diferença aí nas aposentadorias, né? Quando o professor dos municípios, na maioria das vezes, se aposenta, ele vai para o teto do INSS. Quando o professor do estado se aposenta, ele leva se aposentar no tempo correto, leva a aposentadoria completa, porque aí é do sistema próprio de previdência, né? Ele tem um regime próprio, né, de previdência. Mas eu quero saber o trabalhador que deve ser valorizado porque ele vai dar o melhor em sala de aula. Eu não tenho dúvida que você, profissional da comunicação valorizado, você vai estar muito mais esforçado, dedicado para você desempenhar bem as suas funções. Né? Isso eu vejo. Então, Itabaiana vive esse canteiro de obra. Eu não quero ser governador para privatizar uma Adeso, para estar aí com esse sofrimento a população de Sergipe. E o Wilson Francisco, ó, Muito Alegre, Canidé, do lado, Poço Redondo do lado, gente. Ali, né? Porto da Folha, de lado, mandar um abraço pro meu amigo Eduardo, lá em Porto da Folha, Eduardo do Tênis. Resultado. E aí você pega e a população com lata d'água na cabeça, carregando água em lata, com jeguinho, com carro-pipa e com caixas d'água nas portas de Porto da Folha, de Glória e de todos os municípios sergipanos, inclusive a capital sergipana sofrendo. Ô Valmir, me diz uma coisa, qual é a avaliação de uma forma geral que você faz em todas as áreas da gestão de Fábio Mitidieri? Olha, a gestão de Fábio, ele deu sorte no sentido dele ter pego muitas obras em andamentos planejadas, elaboradas, né, dadas as ordens de serviço do governador Belivaldo Chagas. Você sabe que muitas escolas, né, o que foi que Fábio inaugurou em Sergipe? Reforma de escola, né, e quadra de esporte, que foi deixada pelo governador
Belivaldo Chagas. Mas projeto de Fábio, né? Diga qual é o projeto que você tem. Itabaiana, por exemplo. Itabaiana, qual é o projeto que Fábio levou para lá até agora? Fez o muro do batalhão, pintou o batalhão e fez uma reforma. Nem a calçada fora fez. Vai lá olhar. Eu botei asfalto até de lado para o governador não inaugurar um muro num batalhão com a rua, né? Sem estar toda bonitinha ali, porque ali anda muito carro pesado, carreta, caminhão, e afunda direto o calçamento. Eu botei asfalto em torno do batalhão, tá certo? E depois um prédio do Corpo de Bombeiro. Saiu lá do governo Belivaldo. Veja, isso é suficiente para um município com 120 mil habitantes como Itabaiana? Por que Itabaiana não recebe as obras, né? É importante que merece receber, como todos os municípios merecem receber obras. E aí o governador está dando ordem de serviço em todo o município e as obras paralisadas e as obras abandonadas De uma forma e geral, as obras não é iniciadas. um bom governo ou é um ruim governo para Sergipe? Olha, é um governo que até agora eu não vi, né, nada, né, que pudesse se dizer que é um bom governo. Eu não tenho nada pessoal contra Fábio, tá certo? Vejo que tem muitos grupos políticos dentro do agrupamento dele, tem muito cacique para pouco índio. Tem grupos líderes dentro do agrupamento dele, né, que faz com que o governo não saia daquela mesmice. Estamos entrevistando agora o prefeito licenciado do município de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Quer facilidade de verdade? O Banese Card, cartão do Sergipano, tem tudo que você precisa em um só cartão. Ele é 0 anuidade, com benefícios Eloflex, e você pode parcelar suas compras com tranquilidade e sem complicação. E para garantir o seu é fácil, baixe o aplicativo, solicite o cartão e pronto. Agora é só alegria com verdinho no bolso, é prático, seguro e cheio de vantagens. Tá fácil, tá Banese Card. Magna Santana tá no ponto para fazer a pergunta. No Shopping Prêmio você encontra as melhores marcas e a maior variedade de serviços, e toda semana tem novidades incríveis pensadas para você. Mais opções, mais conforto e preços irresistíveis. Vá conferir as inaugurações mais recentes e o mix de lojas e serviços mais completo do estado. É o shopping que não para de crescer. Shopping Prêmio, o nosso shopping. Magna Santana, 8h20. Obrigada, Narciso. 8h20. Bom dia, prefeito Valmir. Seja bem-vindo. Meu questionamento, eu tinha até pedido, se o senhor puder anotar, vai facilitar para a gente não perder aí um pouquinho o norte. Nesses dias, nesses 30 dias, né, que o senhor aí já coloca de licença, né, como disse o ouvinte, né, uma licença, o senhor vai fazer uma espécie, pelo que eu percebi, de consulta pública. Né? Uma consulta pública em loco, né? Sentir o termômetro da população, né? E aí eu lhe pergunto, nessa consulta, o senhor vai conversar diretamente com as pessoas, com todas elas, vai fazer uma espécie de caravana, vai conversar também com os políticos, com os prefeitos, com os vereadores, como é que o senhor está planejando esses seus 30 dias de atuação, né, e de consulta pública, que eu já estou batizando dessa forma. Segundo, o senhor não percebe que nesses 30 dias, o senhor não vai se sentir de repente assim, iludido, porque de repente é aquela coisa, está longe, não está longe do processo eleitoral, tudo muda como nuvem na política, né? O senhor não teme ser iludido pelos políticos e até mesmo, de repente, até o eleitorado, né, e a população. Outra pergunta que lhe faço. Podemos dizer que você, Emília Correia, Eduardo Amorim, Edivan Amorim, dessa vez estão assim, mais unidos do que nunca. Unidos com... agora, vamos dizer, eu não vou dizer a palavra contra, que é pesado, né? Mas assim, unidos para o embate com Rodrigo Valadares. Não tem mais jeito de Rodrigo Valadares agora não tem água nem café para sentar e tomar junto mesmo. E o palanque nacional, Flávio Bolsonaro. Rodrigo disse aqui, Narciso, em entrevista, e uma entrevista inclusive exclusiva com o Flávio Bolsonaro, do palanque para Sergipe. Você sobe nesse palanque, como fica esse palanque
Esse seria aí os questionamentos. Muito bem, Magna Santana. São 8 horas e 22 minutos. Fique à vontade, Valmir. É a Magna Santana, né? Agradecer a Magna, sempre muito oportuna, e extremamente inteligente e qualificada e preparadíssima, a Magna Santana, né? Olha, eu sempre votei, certo, em Bolsonaro. Eu disse que eu votei em Bolsonaro lá quando ele era PSL. Bolsonarista é aquele que acredita no projeto de mudança para uma nação. Entendo que agora, nesse Tá momento... verde e amarelo de propósito por isso? Não estou de verde e amarelo, porque o que tem que estar verde e amarelo é o coração. Tá certo? Às vezes você tá amarelo por fora e por dentro, né, você pode estar vermelho. Então você não tem... O coração é vermelho, né? Não, o coração é vermelho, mas eu estou de vermelho com entendimento na mente, psicologicamente. Tem alguém né? assim? Você pensando, tem. Que é verde por fora e vermelho por dentro, né? Tem o melancia, né? Quem é? E eu não tenho, tem muita gente aí, né? Mas eu fico tranquilo. Vamos lá. Se eu subiria no palácio, tranquilo, sem problema. Primeiro, eu não tenho briga com o Rodrigo. Só acho que ele fez um entendimento equivocado e errado. Tá certo? E você que é ouvinte aí. Peraí. Rodrigo entende que deva fazer política sozinho. Não é essa a demonstração que está aí prática? Você acha que essa é a conclusão que se chega com as movimentações que ele fez? Por quê? Porque o PL estava na mão de Edivan. Se ele tem amizade que ele tem com Flávio Bolsonaro. Tá certo? Então, Edivan Amorim não interviria nenhuma possível rejeição de uma candidatura dele a senador, nem da esposa dele a deputada federal. Porque assim, a direção nacional interveria no partido aqui estadual, na regional, e tomaria o partido. Veja. Então, se ela se elegeu pelo PL, sob a liderança de Edivan Amorim, a mulher dele, né? Ela não adora Amorim? Também com o Rodrigo? Né? Mas ele disse que Edivan foi expulso. Edivan não foi expulso. Cadê? Mostra um termo de expulsão. Qual foi o ato praticado por Edivan e que foi absolvido pelo presidente nacional do partido para tomar a decisão da expulsão? Não existia um mau relacionamento ou alguma crise não entre Valdevan... Não, Valdemar, melhor toda a dizendo, vida e teve Edivan? um respeito muito grande por Edivan. Você veja que Edivan tomou conta do PL aqui, acho que 20 anos. Eu sou PL, tem 20 anos. Porque você já me disse uma vez em entrevista que Valdemar lhe procurou para dar a presença do partido e você não quis. Valdemar me procurou porque Valdemar percebeu que o Rodrigo estava fazendo um movimento para tomar o partido juntamente com Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. E aí ele disse, olha, Valmir, não é justo que um deputado que se eleja no União Brasil seja presidente do partido no Estado, enquanto nós temos você, que tem 20 anos, como presidente, né? E seu filho deputado federal. E os prefeitos que você elegeu. Você fez o partido PL crescer no Estado. Então não é justo que você seja afastado e que não esteja na linha de frente. E aí foi onde nós propusemos a ele, tá certo? Rodrigo, já que você tomou o partido, tá certo? Então você, meu irmão, faz o seguinte, você pega e deixa o partido. Você não quer deixar com o Valmir? Você não está no União Brasil? Você elegeu lá no União Brasil? Você não está lá? Então, entrega o partido à Emília, que é a prefeita da capital. Nós propusemos isso com Lúcio Flávio. Para tentar um acordo. Para tentar um acordo, um entendimento, para não estar com essa divisão. Porque a oposição, ela já é pequena. Aí você divide Rodrigo para um lado, Valmir para outro, Edivan e Emília, vai acabar todo mundo, né, se fragilizando e perdendo o campo, e perdendo força, dividindo o eleitorado de direita. Ou não é? Tá certo? Então, aí o que foi que aconteceu? Então leva a proposta para Rodrigo? Levou. Lúcio Flávio levou. Lúcio Flávio é vereador do PL. Lúcio Flávio tá aí, pode ligar para Lúcio Flávio e entrevista ele para você ver. Bota ele no ar para ele dizer que não foi. Aí, resultado. Quando veio de lá para cá, sabe a resposta que Rodrigo deu? Se Emília quiser, né, fazer parte do PL, ela fica filiada, ou seja, presidente de honra do PL. Veja, ela é uma prefeita da capital, disse que eu não tive nem a vaidade de exigir para meu filho, que é o deputado federal. Não é porque geralmente quem é deputado federal é que tem o domínio do partido. Eu não exijo não, pode ficar com a Emília.
Pode deixar comigo. Você aceita, Valmir? Agora, aceito. Pra mim não deixar Então, a Magna morrer do coração. Então, pra não deixar a Magna morrer, você subiria no se palanque? concentra- Subiria. É isso Tá que eu ia pedir. certo? Se Subiria. concentre nas respostas dela, que eu preciso chamar o comercial pra gente interagir com os Subiria no ouvintes. palanque, tá bom? Sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Né? Aqui ela faz Medo de ser iludido. Os riscos que você tem. Risco todo mundo corre. O vice-prefeito toma conta, eu vou estar lá e vou ajudar, né, se eu vier a ter qualquer impedimento lá na frente se eu renunciar. Tá bom? Não tem problema nenhum. E a consulta pública ao povo, essa consulta pública eu já comecei a fazer desde domingo, viu, Magna? Já comecei a fazer, já comecei a andar. Tive em Moita Bonita, tive em Iberópolis, tive em Carira. Então a gente vai sentindo, né, no semblante das pessoas a vontade que tem de ver Valmir ter, né, estar governador de Sergipe para ver o jeito de Valmir administrar Sergipe. Né? Nós não podemos fazer com que o governo pegue 4,5 bilhões, né, de uma venda de uma estatal, e você pega e tá o povo morrendo de sede e cobrando uma taxa de água, de esgoto de 80% que você não tem. Quem pagava 100 conto lá em Itabaiana está pagando, por exemplo, 180, porque tem a taxa de esgoto e não tem o tratamento de esgoto, que não tem, tá certo, esse tratamento que foi prometido. E isso não é justo para a população de Sergipe. Em Malhador, por exemplo, Malhador, o governador foi lá, tá certo, prometeu tirar a taxa de esgoto, tirou na campanha e depois voltou. A taxa de esgoto, né, da população. Então isso aqui não dá. Tá certo? Então essas coisas eu sou vacinado, sou tranquilo. O que eu vejo político é você parar de discurso, parar de estar falando, que eu não tenho fala, tenho respeito a Ricardo, tenho respeito a Rodrigo, tá certo? Entendo que Rodrigo deva ser maduro, tá certo? E deva fazer uma fala e que possa ter o apoio da prefeita Emília, possa ter o apoio de todos nós, porque nós estávamos caminhando, todo mundo, e quando eu fiz a fala com a Emília, que ela disse, não, família, vamos caminhar com o Rodrigo, vamos sentar todo mundo, tá certo? Aí quando eu falei com o Edivan, porque teve uma animosidade maior com o Edivan e com o Eduardo de prontidão aceitou. A chapa, quem serão seus dois senadores? Aceitou caminhar com o Rodrigo, com todo mundo, veja. Então não tinha problema nenhum. Quem serão seus dois senadores? Olha, nós vamos sentar. Provavelmente um seja Eduardo Amorim. Provavelmente, vamos sentar todo mundo. Esses dias a DEM está sentando. Já tem ontem, foi apresentada uma chapa de pré-candidatos ou de possíveis candidatos a deputado federal e de possíveis candidatos a deputado estadual. Tanto no Podemos quanto no Republicano. Tá certo? Por exemplo, o Republicano, né, que é o partido que eu estou agora, caminhará, né, com Flávio Bolsonaro, que é do Marcos Pereira, que é o pastor Marcos Pereira. Tá certo? A comunidade evangélica, todo mundo sabe que tem uma tendência, grande parte, de caminhar com a direita. Né? Isso não é segredo para ninguém. Os dois nomes de Senado, vocês pretendem decidir quanto? Um Eduardo, o outro nome, continua sendo Adailton ou tem algum outro nome que está sendo ventilado no grupo? Adailton, já disse, Adailton tem se colocado, se Adailton quiser ser pré-candidato ao Senado, ele se coloca e vai ser pré-candidato e vamos levar, nós temos 6 meses, 7 meses ainda, né? Para eleição, até agosto. Os vices? Os vices aí não vamos discutir. Davi. Tem muito nome, André Davi é um nome excelente. André Davi, Tiago Jorraldo, George Passos. Você tem algum de preferência? Tem tanto nome. A preferência é da maioria. Eu faço política conversando. Então, esses 3 nomes, só para a gente listar, esses 3 nomes estão listados. André Davi, Tiago Jorraldo, George Passos. Todos estão licitados, até mesmo quem está ali esperando uma oportunidade, que acha que deve ser e que pode ser. Marco Oliveira vai ser candidato a deputado? Marco Oliveira, nós estamos conversando com o Marco. Né? Nós estamos sentando com o Marco. Né? Se não for Marco, será um outro do agrupamento. Zominho, do Campo do Brito. Zominho é meu amigo pessoal, merece meu respeito, meu carinho, e é pré-candidato a deputado estadual. Vai ser ele o substituto de Marcos? Não. Eu disse, já tá... Na preferência de Valmir, vai ser ele o candidato, não? De que, Zominho? Sim. Não, na minha preferência serão todos. Você, quando é pré-candidato ou candidato majoritário, quando se oficializa a campanha no Tribunal Regional Eleitoral, todos são seus candidatos. Quem come a de Curi é
Bom, antes de passar para os ouvintes, que é quem vai conduzir a sua entrevista até o final, eu quero relembrar aqui uma declaração que Flávio Bolsonaro deu aqui no Jornal da Fã. Põe aí, Mateuzinho, por favor. Conversamos, passei um pouco do panorama de Sergipe. A nossa prioridade é muito clara, Narciso, é o que eu venho dizendo, é resgatar Sergipe, resgatar o Brasil, eleger Flávio Bolsonaro. Não tem a possibilidade de nós estarmos num palanque que não haja o apoio irrestrito e incondicional a Flávio Bolsonaro. Essa é a nossa obrigação e missão número 1. Deixa eu só complementar aqui, Narciso. Quem vai dar a palavra final em Sergipe é o nosso pré-candidato ao Senado, Rodrigo Valadares, junto com essa excepcional revelação da política de Sergipe, que é a sua esposa Moana, como ele falou, a vereadora mais bem votada da história do Sergipe. Então, em alguns estados, eu tenho muito conforto de saber que vou tomar a decisão ouvindo a nossa liderança aí, que no final das contas é quem vai ter a palavra final, porque é quem vive o dia a dia e tem a melhor análise de cenário político aí em Sergipe. Como é que fica agora essa situação? Você vai continuar no palanque de Flávio, mesmo ele dando a chancela aí para Rodrigo? Não, ele pode dar a chancela a Rodrigo, não tem problema, eu voto em candidato da direita, tá certo? Eu disse aqui, eu não vim narrar isso, nem a fala que eu fiz na quinta-feira, quando eu cheguei de Brasília, eu falei por conta da fala de Rodrigo. E Rodrigo, quando Valdemar lançou o Valmir, e aí ele já tinha pretensão de ter outro, e por que não colocou então para o grupo? Então a prefeita Emília, a qual ele faz parte, ou a mãe dele faz parte, que é secretária de Ação Social, né? Ele está querendo engolir a prefeita, aí ele quer engolir todo mundo, quer dizer, não conversa, não dialoga, né? Vai para o individualismo. Quer dizer, Ricardo, eu tive uma fala com o Ricardo. Estava tendo uma fala com o Ricardo com outra fala. Veja, é uns comportamentos meio que... Aí depois vim para cá dizer, não, você se aliou a Rogério. Poxa, eu me aliei, todo mundo sabe a situação do segundo turno ali, né? E ontem Fábio Henrique foi muito feliz quando ele disse, eu quero dar meu testemunho aqui, de que você, quando teve aquela situação com coisa, você estava em toda ali, 2 ou 3 carreata que você fez, Valmir, ali junto, você estava com adesivo de Bolsonaro no peito. E eu continuei a pedir voto. E Flávio Bolsonaro ligou para mim para que eu fizesse a campanha do pai dele no segundo turno. E eu disse, perguntou o que era que eu queria. Eu disse, Flávio, a única coisa que eu quero é material de campanha. Porque nós vamos levar, né, o entendimento para o povo de Sergipe que seu pai é o melhor para o Brasil. Você acha que é uma decisão equivocada de Flávio? Acho. Como é que ele faz uma decisão dessa, né? E ele fala com uma pessoa só. E você despreza, quer dizer, os prefeitos não têm validade, os vereadores não têm validade, que é quem está na base falando com o eleitor, né? Valmir, que teve 500 mil de votos naquele momento ali, não tem validade, tá certo? Então, é preciso. E se eu estava em 2018 votando no pai dele para presidente da República, né, no primeiro e segundo turno, Rodrigo estava votando em Lula em 2018, que ele foi candidato no agrupamento de Belivaldo, com todo mundo junto, e você sabe aquela briga que teve, né, dele com Vado, que ele ganhou a eleição de Vado por 2 votos. Lembra daquilo ali? Rodrigo estava lá, batendo palma, Bolsonaro não foi eleito. Eu acho que o partido dele era da coligação de Valadares, não? De Valadares. Valadares Filho. PTB, que brigou com Roberto Jefferson também. Então briga com todo mundo e sai de todo mundo. Quer dizer, não conversa com ninguém. Aí agora ele e Ricardo sozinho. Veja, não tenho nada contra Você Ricardo. Acha que é um equívoco a decisão de Ricardo? Acho que é um equívoco. Acho que faz política conversando. Você não ganha uma eleição majoritária sem você somar ou você ter uma aceitação popular, tá certo? Valmir vem das origens do povo, né? Das origens populares. Ricardo, com todo respeito, ele tem a sua dissidência política aqui em Aracaju. Agora, vocês vinham fazendo reuniões do agrupamento e Rodrigo não vinha sendo convidado. Por quê? Não teve. Rodrigo foi convidado toda reunião, ele foi convidado. Quando ele tomou o partido, ele foi ele está com o PL. E as reuniões que teve foi do republicano. Ah, tá. Tá certo? Então não teve. Vamos ouvir o povo? Vamos ouvir o povo. E aí Ricardo reclamou porque não tinha sido chamado. Ricardo não está no Podemos nem no Republicano. Ele ainda está no partido,
o qual George... Vocês não estavam isolando ele, não? Não existe isolamento. Tanto que ele conversou comigo, tanto que ele me procurou. Você lembra que ele foi em Itabaiana tomar café comigo? Vocês E pediu para tirar isso em foto. Pediu para tirar foto comigo? Eu tiro. Ou ele foi tirar foto comigo para se valorizar só? Você acha que foi isso? Eu tô perguntando. Tô perguntando. Isso fica a pergunta. Ele não me disse a mim, não falei com ele mais. Tá certo? De quinta-feira para cá, quando eu cheguei, eu não falei mais com o Ricardo. Tá certo? Recebo aqui a informação de que a Energisa já restabeleceu o fornecimento de energia no centro de Aracaju. Ter uma loja no Shopping Praia Sul não é só ter um espaço, não. É ter um parceiro de verdade para o seu negócio crescer. No Shopping Praia Sul, e o Shopping Praia Sul entende isso. As equipes estão totalmente voltadas para conhecer o seu negócio e entender como você pode prosperar por lá. Não é só aquela conversa fria, não. É uma parceria de verdade. O shopping vai ter estrutura completa, segurança, fluxo de clientes garantido e marketing o ano todo. Se você quer um parceiro para fazer o seu negócio decolar na zona de expansão, acesse @Shopping Praia Sul ou vá para o Instagram lá no Instagram ou faça contato pelo WhatsApp pelo 99803-1212. 99803-1212. Shopping Praia Sul era tudo o que faltava. Põe o povo no ar, de 3 em 3. Vamos lá. Vamos tentar ver se Valmir consegue deixar a gente colocar uns Narciso. 10 aí. Bom dia aos ouvintes da FAN-FM, Magna, Raimundo, Moraes. Queria fazer 2 perguntas ao pré-candidato Valmir de Francisquinho ao governo do estado de Sergipe. Se ele for preterido pelo grupo, o grupo que eu falo é da Executiva Nacional do PL, ele irá fazer campanha, no caso, para o vice-prefeito de Aracaju, que também tem seu nome hoje cogitado para ser candidato a governo. E outro, ele já definiu os nomes que vão apoiar para o Senado. E como é que fica no mesmo palanque Rodrigo Valadares e Valmir de Francisquinho? Será que vai acontecer o que está acontecendo com o Alessandro, com o André Moura? Obrigado e um bom dia a todos aí. Fico no aguardo. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a toda a equipe da FAN. Narciso, eu queria fazer uma pergunta a Valmir de Francisquinho. Valmir, você não acha que lançando uma candidatura própria agora, nesse momento, vai dividir a oposição? E é isso justamente que o governador quer, né? É isso que Mitidieri quer, né? Dividir a oposição. Porque numa divisão desse tipo, ele sai mais fortalecido, né? Então, eu acho que a oposição deveria sentar, tentar dialogar, conversar, se unir e lançar um só candidato. Porque do jeito que está essa situação aí, só fortalece o grupo governista. Márcio Oliveira de São Cristóvão para o Jornal da FAN. Bom dia, Narciso, bom dia, Valmir. Valmir, tudo que esse racha na oposição, de certa forma, vocês têm culpa. Sabe por quê? Porque dizem, a imprensa divulgou, que lhe foi oferecido a direção do PL e vocês recusaram aceitar. Né? Você, por um gesto de amizade aos Amorins, né, poderia ter um comando do PL e não ter esse racha. Aí agora fica essa briga. Você diz uma coisa, Rodrigo diz outra, os Amorins diz outra. Vamos dizer que tem um segundo turno e caso seja Ricardo Marques e Fábio Mitidieri, vocês vão se anular de escolher um candidato para apoiar? O Wagner do Santa Cecília quer saber se você vai reestatizar a DESO. Essas 4 perguntas, seja bem objetivo para a gente botar mais ouvintes. Vou. A DESO passará a voltar a ser do povo de Sergipe. Tá certo? Disse isso que não privatizaria, né? E se Fábio ganhar, prepare o Banese. Porque quando você deve mais de 15 bi no estado, alguma coisa tem que vender. Você viu o banco BRB aí agora que está passando em Brasília, vão ter que vender patrimônios do estado, né, de Brasília, tá certo?
o governador Ibanez, para poder, né, sanar o buraco que está lá no Banco BRB. Então, todo o dinheiro que se sai mal gasto, você detona. Eu sou contra a privatização. O governo tem que ter capacidade administrativa de oferecer serviços essenciais à população, principalmente às pessoas carentes, às pessoas pobres. Quando ela passa a ser administrada por uma empresa que o objetivo da empresa é obter lucro, né, e lucros altíssimos, como está tendo aí. Você é um direitista socialista? Eu não sou socialista, eu não sou direitista nem socialista, eu sou realista. As pessoas, o governo do povo, o governo... Mas seu partido é a favor das privatizações. Não é dessa questão, veja. Eu entendo, eu não sou a favor de privatização, não. Eu também tenho minha opinião própria. Sim. Se eu tiver prefeito, se eu tiver governador, eu não sou a favor de privatização, não. Sou contra a privatização. Serviço essencial, água, energia, né, e as coisas, algo que seja essencial para o povo, o governo que arrecada dinheiro, os impostos do povo, ele tem que ser revertido para as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas, as pessoas que têm dinheiro. Se você pegar um cara rico aí, ele vai para o supermercado, o dono do G Barbosa, ele vai fazer as compras dele de mês, que ele tem que comprar também, né? Tanto faz ele pagar um talão de energia de R$1.000, como pagar de 100 conto. E o pobre que ganha um salário mínimo? Se ele pagar um talão de 100 conto, para ele passar a pagar um talão de R$1.000, ele suporta? Não suporta. Quem tem que bancar isso? É o governo, é a máquina pública que tem que estar à disposição do povo, como existem os programas sociais. Programa Bolsa Família é para assistir a quem? Qual é o objetivo? As famílias que são carentes, necessitadas, que passam necessidade, né, para a erradicação da fome no Brasil. É esse o programa social. Uma cesta básica que você dá, o prefeito tem que ter. Por exemplo, eu comprei agora 13 mil cestas básicas para dar agora, certo, no período da quaresma. E apesar eu compro durante o ano, em média de 18 mil cestas básicas para manter as pessoas carentes, né, que não têm condição financeira. E tem um cadastro nos CRAS, da ação social, e vai fazer a entrega em casa, na casa das pessoas. Isso tem que ter o dinheiro público. E o dinheiro veio de onde? Dos impostos da população, daqueles que têm condição de pagar imposto, e você transforma em benefício para as pessoas carentes. Mas ouvintes, tem alguma resposta que ficou sem dada? Tem aqui, o menino aqui ficou aqui, a oposição. Eu concordo, ele está certo na oposição. Agora você precisa avaliar, viu, Márcio, que o partido, ele foi oferecido, tá certo, mas o Eduardo Bolsonaro e Flávio tem um entendimento que já estava na mão de Rodrigo. Eu disse, Samurim, como era que eu ia pegar um partido, se ia tomar da minha mão, ia ficar até mais feio. Eu ia perder, né? Então, se ele estava entendido que tinha que entregar Rodrigo, ele tinha que chamar todo mundo e dizer, olha, tem uma candidatura de Rodrigo, que a gente quer, ter um senador ou 2 senadores, que a gente precisa, e vamos todo mundo caminhar. Se nós somos de direita e nós votamos da direita, então por que não chamar e não conversar? E aí você chegar e dizer, olha, o candidato agora é Ricardo e o candidato é Rodrigo, quem quiser votar, vota, quem não quiser vai embora. E assim, aí a mesma coisa eu chegar agora, tem que ser Valmir o candidato a governador? Não. Se tiver Rodrigo com chance real de ganhar o governo, acho que nós devemos votar. Se tem Ricardo com chance real de ganhar o governo e Valmir não tem, então Valmir agora não é candidato mais. Vamos votar Ricardo. Tranquilo. Qual é o problema? Política se faz conversando, somando, dialogando, principalmente candidatura majoritária. Nós estamos disputando com a máquina do governo. Quando o Rodrigo faz esse movimento e ele pega Ricardo, e ele sabia que o nome de Valmir está cogitado para governador, e por que não conversou com o Valmir então? Só quando Valdemar lançou a candidatura de Valmir lá no auditório do PL na quarta-feira, ele chega de noite e vai para a TV bater em Valmir. Por que isso? E por que ele não chamou Valmir? Olha, vamos lá. Valdemar disse que é você, eu entendo que não deve ser você, por conta disso, disso e disso. Acho que tem que ser Ricardo, que eu estou com o nome aqui na minha mente, e eu tinha feito essa proposta a Ricardo Marques, viu, Márcio? Lá atrás, tá certo? Ricardo, caminha, rapaz. Não brigue, não. Vamos, nós já somos frágil. Já somos frágil, pequeno, né?
Anota aí. O Lauro quer saber. Narciso, pergunte a Valmir sobre a privatização do mercado de Itabaiana. Põe mais ouvintes por áudio. Bom dia, Narciso. Bom dia, Valmir. Bom dia, os queridos ouvintes do Jornal da FM. Eu gostaria de perguntar a Valmir por que Valmir tem dois mandatos de prefeito. Esse é o terceiro mandato de prefeito de Itabaiana. Tem o de Adailton, juntando tudo, vai caminhar para 16 anos da Prefeitura de Itabaiana sob o comando do agrupamento de Valmir e Francisquinho. E por que, Valmir, você durante esse tempo todo como prefeito de Itabaiana nunca construiu uma clínica de saúde 24 horas? Ou uma UPA 24 horas em Itabaiana? O povo de Itabaiana depende muito do Hospital Regional Pedro Garcia Moreno para o socorrer, né, as pessoas que, caso venha adoecer. Porque nas suas gestões e na gestão de Adailton, vocês nunca se preocuparam com a saúde pública em Itabaiana. Erinaldo do Barra América para o jornalismo implacável da FAN-FM. Narciso, pergunta ao Valmir o que ele fez de tão importante para Itabaiana depois de 1 ano e meio, além de deixar a merenda estragada. Bom dia, meus amigos da FAN. Narciso, eu gostaria de fazer uma pergunta ao entrevistado, Valmir de Francisquinho, pré-candidato a governador. Qual seria a primeira medida, caso ele venha sendo eleito a governador do estado no ano que vem, sobre o abastecimento de água no estado? Acredito eu que vai ser o tema mais debatido nas eleições desse ano. Gessil News, o pai de Isabela, aqui do Portal Fausto Leite, para vocês da FAN, ligadinho na FAN. Valeu, meus amigos. Hernaldo, Antônio Neto e o Gessinho. Primeiro eu quebrava o contrato com a Iguar, tá certo? Para voltar o domínio para a DESO, para os funcionários da DESO tomar, porque os funcionários da DESO tomando conta da DESO. Juridicamente isso não poderia trazer um prejuízo grande para os cofres públicos? E o Estado recebeu 4 bilhões, o Estado aguenta devolver 4 bilhões. E aí, juridicamente, se pagaria o dinheiro que foi recebido, isso parceladamente, e eles teriam que receber, sabe? E teria que voltar o domínio para o governo do Estado, tá certo? Com relação à UPA, né, alguém ligado a Luciano, e aí bota isso na cabeça, uma UPA, ela vai ser, agora nós vamos fazer a UPA, tá certo? A UPA vai ser feita. Nós temos o hospital Dr. Pedro Garcia Moreno em Itabaiana. São 37 unidades básicas de saúde. Nós temos hoje 3 unidades básicas de saúde em Itabaiana que atendem até 11 horas da noite. E depois de 11 horas não tem ninguém mais para ser atendido, porque a gente foi botar uma de lá de um bairro lá para atender 24 horas, não tem ninguém mais. Os casos de emergência, ele já tem que ir direto para o hospital. Tá certo? Então não tem necessidade, você vai endividar a máquina pública e fazer isso. Mas Itabaiana hoje, como tem 100 mil pessoas, nós tínhamos 80, viu? Hoje nós temos 120 mil habitantes. Itabaiana vai fazer a UPA e nós temos uma parceria com o Hospital de Amor. O deputado federal Icaro já liberou 28 milhões e nós vamos construir um outro hospital em Itabaiana que será administrado pelo Hospital de Amor, né, de Barretos. Tá certo? O Hospital de Amor de Lagarto, que é o mesmo Hospital de Barreto, para tratar das pessoas também em Itabaiana. O governo quer tirar o braço da seringa, o governo tem que dar as condições para o Hospital de Itabaiana funcionar, né, a contento da população de Itabaiana. Tem uma outra pergunta que o ministro fez com relação ao Mercadão. O Mercadão cabe ao governador. O governo do estado construiu, lá veio o empréstimo do Proinvest, olha os empréstimos aí. Veio o empréstimo do Proinvest, na época do governador Deda, era para fazer a rodovia que liga Itabaiana a Itapuranga, até agora não finalizou. Era para construir o Chico da Galo. Construiu, está lá em Itabaiana. E o Mercadão, o Hortifruti Grangeiro, construiu, mas não entregou até hoje a população, porque o Estado deu a um grupo aliado de Luciano Bispo para administrar. Onde as pessoas pagam no Mercadão de Itabaiana R$500, por exemplo, lá é R$5.000, né, o mesmo espaço ou um espaço menor onde os comerciantes vai ter. Então não pode. E com relação à merenda vencida, não tem merenda vencida, viu, amigo? Isso tem um vereador, né, que faz politicagem em Itabaiana, que a gente já tem quase 200 processos contra ele. Né? Por que você identificou isso? Como é que você compra, né, 50 caixas de biscoito? Essa história da merenda não procede? Isso não existe.
Como é que você tem carne vencida se não tinha aula? Tem uma semana de aula e chegou a carne naquele dia e estava lá 20, né, 20/2. A menina colocou lá na validade, né, 20/20. 20/20. Ela errou, então vai colocar o 2, né, pós o 0, ela colocou o 0. Ficou 20/20. Aí ele foi para denegrir, para poder causar pânico e difamar a gestão de Valmir, dizer que tem carne. Não tem carne vencida, nem tem merenda vencida. Por que é que a gente pegou e mostrou a sociedade de Itabaiana? Aí compra-se uma marca de biscoito e vem na nota fiscal. Ele chegou lá, na creche, colocou uma marca, lá na outra gestão minha, colocou uma marca de biscoito. Isso agora não? Não, lá na primeira gestão. Ah, tá. Na segunda gestão minha, melhor. Na segunda, tem merendeiras, serventes e merendeiras, que são aliadas politicamente do outro agrupamento político, que vem de lá, tá certo? O que é que acontece? Vai lá e colocou um pacote de biscoito vencido. Biscoito Marilã, por exemplo, eu não compro Marilã. Aí vou lá e coloco um pacote de biscoito, a merendeira colocou. Vai lá e diga, agora e vai lá e faça a reportagem, venha, que tem aqui, tá vencido aqui o pacote. Aí chegou lá e eu digo, gente, e nós não compramos biscoito Marilã? Como é que tem 50 mil pacotes de biscoito e só tem um vencido e não é da marca que a gente compra? Veja. Aí isso foi de uma escola na divisa com Macambira, que é no povoado Sobrado, que ele foi lá com a merendeira e o professor, que tem 26 alunos, só tem um turno de aula, e aí foi lá e disse que tinha um pacote de biscoito vencido. Nós fomos em todas as caixas que estavam lá na central de armazenamento da merenda escolar, acompanhadas, toda a merenda com nutricionista, com cardápio e tudo, e não tinha nenhum pacote de biscoito vencido. Almir, como é que surgiu só aquele vencido? São 9 horas em ponto, já estou com o tempo estourado. Quero, inclusive, pedir desculpas às centenas de ouvintes que mandaram mensagens, que estão comentando no chat do YouTube. Agradecer pela imensa audiência, meu respeito, meu carinho eterno a vocês. A gente sempre tenta colocar o máximo possível de ouvintes, nem sempre dá tempo. Se pudéssemos ir até meio-dia hoje, dava programa tranquilo, fazia um exercício de voz aqui em Valmir para ele aguentar até meio-dia, porque realmente a audiência foi gigantesca. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho de sempre. Continue sempre conosco aqui acompanhando nossa programação. Valmir, muito obrigado pela participação. Boa semana. E minha última pergunta. O que pode fazer Valmir desistir até 3 de abril dessa pré-candidatura ao governo do Estado? Deus mandar eu desistir. Se Deus mandar, aí nós vamos. As pessoas espiritualmente precisam se fortalecer espiritualmente. As pessoas vão me, como é que você aguenta tudo isso? Toda essa carga nas suas costas. Os caras humilharam. Vamos o prefeito, o melhor do estado de Sergipe, melhor avaliado, com a gestão voando, fazendo escola de gestão. E os caras prenderam o cara. Veja, e você sai governador de Sergipe. Tá certo? Então, as pessoas sabem da nossa força política pelo trabalho, pela decência, pelo respeito. Eu tenho meus filhos, graças a Deus, um é prefeito de Areia Branca, outro deputado federal. Ninguém nunca viu meus filhos afrontar ninguém, meus filhos mexer com ninguém, meus filhos não vivem em bar afrontando ninguém. E Ícaro é um deputado federal, que todos do Congresso Nacional, vá lá e você veja e assista a sessão hoje da Câmara de Deputado Federal. Você vê ele presidindo a educação, o respeito e a consideração. É o que Valmir tem, respeito e consideração. Seja Rodrigo, seja Ricardo, seja a esposa, seja o filho, seja o próprio Fábio, seja a esposa de Fábio, seja o pai de Fábio, seja quem for. Entendo que política você faz conversando. Porque depois que ele se elege, aí você faz bolsonarista, por exemplo. Luizão Donald Trump. É meu amigo pessoal, deputado. Luizão dá apoio a Fábio, que é Lula doente. Mas é um bolsonarista. É um bolsonarista nato. E ele defende com convicção. E ele vota em Bolsonaro mesmo. Não é mentira, não. Ele vota. Então eu não tenho. O que você achou da mensagem do domingo de Emília, que disse que tem gente que faz uso conveniente de Deus na política? Porque as pessoas tentam enganar Deus. E eu venho para cá falar com a pureza da alma do meu coração. Eu não quero ser governador, nem quero ser prefeito, que não seja para fazer o bem. Porque coragem de trabalhar
Deus toda a vida me deu e toda a vida eu trabalhei com decência, com respeito, com honestidade, sabe? Eu subia em um caminhão com 12 anos de idade, botava dinheiro no bolso, ia comprar porco em Carira, né, na perna, fazia como diz popularmente, no olho, quantos quilos dá isso, eu sabia quantos quilos dava, e eu comprava galinha, porco, milho, na requeijão, perna que você ia caminhando. queijo, tá certo? Você vai me contar essa história daqui então, a pouquinho, porque amigo, o tempo já está estourado. Um abraço, até a próxima. Então, um abraço a todos. Então, minha vida é pautada de decência. Então, sergipanos e sergipanas, que Deus e o Espírito Santo de Deus possa dar o melhor para todos os sergipanos. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.